Tá bom. Então, gente, eu vou retomar então a minha apresentação. Eu sou Cristina Silveira, eu tenho formação, 2 formações em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e já soube que anteriormente foi falado a respeito, e até repetir o que eu falei, a gente está vendo por último a raiz de uma árvore, e se a gente tem hoje fala em terceira onda, já se fala de quarta onda, e é porque teve uma primeira e a TCC. E eu nem sei se eu consideraria a TCC a primeira onda, porque ela tem raiz em terapias, né, comportamentais anteriores. Então, assim, da atualidade, do momento, eu vamos considerar a TCC estando nessa base, né? Então, a gente hoje, eu trouxe para vocês um básico sobre a TCC, para que a gente alinhe um conhecimento, para que a gente depois possa abrir para perguntas, né? É, eu estou fazendo a TCC, né? Também, foi o que eu falei antes, ela como tem uma proximidade, ela faz uso, e ela, não é que ela faz uso, ela tem contribuições muito da neurociência, então, me vi na necessidade de fazer uma formação nesse sentido. Hoje eu faço uma formação também em neuropsicologia, e como eu falei antes, tem uma queda pela terapia dialética, né? Terapia cognitivo-dialética, porque ela é o padrão ouro para borderline e costuma ser, além de ter pacientes, me interessa bastante fazer atendimento nesses casos, né? Então, vamos começar aqui, tá? Então, considerações iniciais, né? A TCC, ela é uma proposta do Aaron Becker, que dos anos 60, quer dizer, ela não é tão novinha assim, mas ela tomou um vulto muito grande, um tamanho maior agora, né, no final do século XX, né, em 1990, principalmente para tratar casos bem pontuais de comportamentais. Ela é baseada em evidências. O que eu quero dizer com isso, né? Ela tem uma necessidade de ter alguma coisa que leve você a comprovar que aquela intervenção ela se sustenta, é observável. Tá? É uma abordagem estruturada, ativa, focada em objetivos. Então, quando eu falo isso, ela significa que, para eu trabalhar com a TCC, eu tenho uma consulta que ela é estruturada, eu tenho um planejamento daquele atendimento, ela se baseia numa troca, e existe uma queixa inicial, e o foco é resolver essa queixa inicial. Pode até considerar outras aparecerem depois, mas quando você começa um tratamento, você vai em cima, você vai focar, você tem como objetivo a resolução daquele problema inicial que fez a pessoa procurar o atendimento. Ela aplica-se a diversos transtornos psicológicos, e, e existe muito, né? Muita recomendação para transtornos que impactem no seu desempenho social, né? E ela faz uso da psicoeducação. Isso, para mim, deveria ser o primeiro, que foi a última coisa que eu coloquei, mas, para mim, teria que estar entre as primeiras coisas para falar da TCC. Muito da TCC, a psicoeducação, é uma técnica muito usada, né? E ela traz muita coisa para trabalhar já no decorrer do tratamento. Então, fundamentos e pressupostos da TCC. Ela se baseia num modelo cognitivo, e esse modelo cognitivo, Renata, pode passar para o slide seguinte, eu acho que ele está melhor. O modelo cognitivo, que aí ele já traz a teoria mesmo, né? O modelo cognitivo, ele significa que, na TCC, a gente entende que um pensamento influencia emoções e comportamentos. Ou seja, frente a uma situação, o nosso pensamento ele vai influenciar a nossa interpretação sobre aquela situação, vai influenciar o que sentimos e como nos comportamos. E que caberia à terapia intervir exatamente nesse pensamento e também nesse comportamento, dependendo do caso. Então, eu trouxe um exemplinho aqui, né? Uma pessoa que vê um amigo passando na rua e o amigo não o cumprimenta, a pessoa pode vir a pensar: ele não me cumprimentou porque eu acho que ele está chateado comigo, por isso ele não me cumprimentou. Quando ele tem esse pensamento vai gerar nele um sentimento meio de tristeza, de apreensão, e a tendência dessa pessoa pode ser não se aproximar desse amigo, evitar encontrá-lo.
Então, quando eu tenho esse modelo cognitivo, eu digo que esse modelo cognitivo ele está disfuncional. Por quê? Da onde ele conclui que o amigo não falou com ele porque ele estava chateado? Não poderia ser por outras coisas? Então, vai fazer parte dessa terapia olhar essa situação e avaliar até que ponto ela se aproxima e ela é real. Ela se aproxima da realidade ou ela é real. Pode passar para o segundo slide, Renato. Terceiro, desculpa. Próximo, né? Então, quando eu falo em pensamento, eu obrigatoriamente eu vou falar sobre o que vai influenciar esse pensamento. Então, quem já viu a TCC já está meio familiarizado com esses termos, né? Crença central, crença intermediária e pensamento automático. E aqui está o modelo cognitivo, né? Representado teoricamente. Então, eu tenho uma crença central, que seria ideias rígidas sobre si ou sobre o mundo, que teria crenças intermediárias reforçadoras, que seriam regras ou suposições que reforçam essa leitura sobre mim e sobre o mundo, e eu teria pensamentos que são rápidos e são automáticos e distorcidos sobre toda essa relação da crença intermediária e a crença central. Então, crença central, a gente teria três, né, que seria de desamor, de desamparo e de desvalor. Então, a crença de desamor fala muito do como eu não sou digno de ser amado, eu sou indesejável. A crença de desamparo fala muito da nossa competência de lidar com a nossa vida, né? E conseguir coisas, ser competente de nos promover coisas. E a desvalor é o quanto a pessoa se sente ou inútil, ou uma pessoa não merecedora de uma pessoa má, uma pessoa não merecedora de crédito. Então, essas três tipos de crenças comporiam o que se chama de crença central. E teríamos como crença de intermediária qualquer regrinha que pudesse confirmar essa crença central. Então, no nosso amigo lá, né, e aquele exemplo que eu dei, quando ele passa pelo amigo e o amigo não cumprimenta, o pensamento dele é um pensamento negativo. E é um pensamento que a gente até então pode dizer que é distorcido, porque ele não traz a justificativa para isso. Então, a gente pode dizer que quando ele pensa, acho que a pessoa, meu amigo não me cumprimentou porque ele está chateado comigo, a gente pode pensar, por que, que ele acha que está chateado? O que é uma pessoa ficar chateada com a outra? E ela pode trazer para você uma sensação de que, uma sensação não, uma definição de que acho que ele fica chateado porque eu não sou uma pessoa boa o suficiente. Ela pode ter uma pessoa interessante o suficiente, né? Ela pode ter como regrinha a questão de não falam com as pessoas, que é a regrinha da crença intermediária, pessoas que são desinteressantes não são merecedoras de atenção. Pode ser uma regra que ela pode trazer. Aqui que a gente caberia a gente investigar isso. Se isso aparecesse isso para a pessoa, se a pessoa trouxesse dela um relato a respeito. Pode passar agora, Renata. Então, a TCC, ela entra para modificar esse comportamento que não foi legal. Qual foi o comportamento do nosso exemplo? Ele concluiu que o amigo não falou com ele porque estava chateado com ele. E que isso, ele não traz uma justificativa para que isso aconteça. Só que isso fez com que ele se sentisse mal, e ao se sentir mal, ele evitasse também o amigo. E isso tudo fez com que a pessoa ficasse com um sentimento bem para baixo. E a gente tem que pensar em como ajudá-lo a melhorar isso. Então, quando a gente fala de aprendizagem comportamental, é de intervir nesse comportamento para que ela possa ficar feliz, né? Reage de uma maneira melhor. E aí, o aprendizado comportamental para a TCC, ele é aprendido a partir do que ele é aprendido e mantido a partir do quanto ele é reforçado. E a mudança do comportamento poderia influenciar a cognição da pessoa. E técnicas baseadas em condicionamento e reforço ajudam nesse aprendizado de um novo comportamento. Essa seria a compreensão, nessa intervenção comportamental. Sim, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como seria, então, essa consulta, a partir de tudo que a gente já viu, né? Ou seja, é um atendimento estruturado, prevê-se o que vai se fazer,
a gente teria uma coisa chamada plano de ação. O que que é isso? Feita a conceitualização da pessoa, ou seja, o que que é a conceitualização? Identifiquei a crença dela, identifiquei o esquema de crença intermediária que ela tenha, os principais pensamentos automáticos disfuncionais, eu vou estruturar um plano de ação. Olha, então, é uma crença de desamor, a pessoa traz como pressuposto, né? Tais crenças intermediárias, e tem tais e tais pensamentos automáticos disfuncionais presentes. A nossa intervenção é desmontar isso, ou seja, modificar isso, tirar de um lugar disfuncional para uma coisa funcional. Então, a consulta ela tem que vir atendendo a isso. Daí a gente planejar essa consulta. Mas não é um planejamento rigoroso, é um planejamento em que a gente estrutura o princípio, meio e fim de como a gente vai atuar com a pessoa naquele dia, naquela semana. Eu não costumo fazer um planejamento de longo prazo, mas é uma ideia de 3, 4 consultas, mais ou menos previstas, e a gente vai atualizar. Então, quando a pessoa chega no consultório, a gente faz o que a gente chama de verificação de humor. Ah, como você está? Como foi sua semana? Até às vezes, quando a pessoa traz, ai, Cristina, aconteceu isso, eu queria trabalhar hoje aqui isso, eu não fiquei bem. Você está até com a tua consulta ali, teu plano de ação montado, né, estruturado, você vai tentar manter, mas se a pessoa traz essa aflição, a gente tem que dar espaço para isso. E tentar não abortar o que você planejou, mas tentar conciliar. Aí você abre para isso. Feito isso, vamos supor que você conseguiu dar conta disso, passou 15 minutos, você faz a revisão da tarefa. Toda, todo final de consulta na TCC, você passa para a pessoa uma tarefa de casa, que tem a ver com o que já foi previsto, o que foi feito, o que foi definido como a queixa principal dele, e o que foi definido também para o tratamento dele. E aí, fez a tarefa, não fez a tarefa, como é que foi essa tarefa? Aí, um exemplo de tarefa, né? É muito comum uma pessoa que tenha uma dificuldade, que procrastina, tem uma dificuldade de organização, a gente passar para ela uma tarefa de casa que é fazer um planejamento semanal. O que vai fazer de manhã, o que vai fazer à tarde, o que vai fazer à noite. E é bem interessante quando você vê que, às vezes, a pessoa traz a procrastinação como queixa, mas é assim, mas não é tanto assim. E quando ela vê que durante a semana ela não conseguiu executar parte do que ela previu, é muito interessante ela perceber na tarefa a coisa ali manifestada. Isso reforça até a necessidade, né, a importância do atendimento. E aí a gente aborda a queixa principal, trata um pouco, mexe um pouquinho mais nela, e a gente faz isso o quê? Com a aplicação de técnicas, que tem algumas, né? Umas são bem populares, outras são muito específicas, e a gente vai falar um pouquinho delas. Feito isso, a gente tem uma fase final, que a gente planeja a tarefa para a próxima semana, e a gente faz a finalização. E a finalização é normalmente já fechando com o feedback da pessoa a respeito de como foi para ela aquela consulta. Tá? Então, é importante a gente falar um pouquinho dessa relação terapêutica, né? Essa relação terapêutica, para a TCC, ela tem que ser ativa. O que que é isso? É uma colaboração ativa, colaborativa, paciente e terapeuta, onde o paciente ele é parte que compõe aquela consulta. Eu não chego com nada para ele do que eu acho que ele tem que fazer. Normalmente, a gente fecha ali. Eu brinco sempre, a gente é fechamento, né? A gente está trabalhando isso. Vamos por aqui? Pode ser assim? Tem muitas perguntas, né, durante a consulta da TCC. Aliás, a TCC tem uma característica, normalmente são consultas que tem muita conversa, né? É um pouco diferente do que a gente tem daquela psicanálise mais clássica, né? E agora, tanto que eu comento, depende muito, cada paciente, cada pessoa se adequa melhor a uma técnica ou outra. Também a gente pressupõe na TCC que o terapeuta, o psicólogo, ele é o facilitador. A pessoa principal é o paciente ali, ele que demanda. E também existe uma necessidade de uma construção de uma aliança forte e empática. Então, é muito comum, às vezes, é muito comum o terapeuta, o psicólogo, o TCC, trazer exemplos da sua própria vida,
para compartilhar o quanto, ó, sou gente como a gente se encontra em algum lugar, e isso para fortalecer essa aliança. Pode passar, Renata. Então, agora vamos falar um pouquinho dessas técnicas da TCC, né? Então, a gente compreendeu agora que a TCC, além de ser uma terapia que tem uma conversa que ela é estruturada e ela faz uso de técnicas para que essa conversa alcance o objetivo daquela consulta. E eu posso definir essas técnicas de dois tipos, né? Cognitivas e comportamentais. Tem 3 em cada uma, que são, acho que as mais usadas e as mais famosinhas, assim, mas tem, ó, o que não faltam são técnicas que a gente pode abordar dentro da TCC. Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, porque a gente não vai ter tempo suficiente para todas, né? Então, em técnicas cognitivas, a gente tem essas 3, que é uma coisa que se chama reestruturação cognitiva, questionamento socrático, identificação de distorções cognitivas. E na comportamentais, a gente vai ter ativação comportamental, treinamento de habilidades sociais e relacionamento, ou famosinho, que a gente, é um termo muito famoso, que é o mindfulness. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva consiste exatamente em identificar os pensamentos disfuncionais, atuar neles, ou seja, buscando as evidências, avaliando elas, até que ponto aquilo ali corresponde à realidade, até que ponto é daquele tamanho, e substituir por pensamentos mais realistas e menos dolorosos. Então, é muito interessante, às vezes a pessoa chega com um pensamento de de muito sofrimento, eu acho que eu não vou conseguir passar isso é muito comum entre os adolescentes, eu não vou conseguir tirar uma nota boa naquela prova, eu não vou conseguir, e é nesse nível de aflição. E aí você vai para a pessoa, né? Mas aonde tem evidências de que você não vai conseguir tirar essa nota que você deseja? É lógico que se a pessoa falar porque eu não estou estudando, isso é um pensamento funcional? Não é. Pensamento real. Agora, a pessoa fala, eu estou estudando, eu estou com esquema de horários, tenho aula de reforço, eu não falto às aulas, eu anoto tudo. A evidência está favorável ou não ao que ele traz de angústia? Aí a gente vem desconstruindo isso dentro da pessoa. E a tendência é a pessoa ficar o quê? Mais tranquila frente ao desafio. É garantia que vai tirar a nota boa na prova? Não. Mas você está tirando dela o quê? Um fator que é um fator que às vezes é decisivo, que é a ansiedade frente àquele obstáculo. Então, é nesse. E normalmente, gente, o que eu percebo é que é impressionante, eu vejo isso pelos adolescentes, né? Eu até falo, chega na prova e lembra dessa conversa. Lembra? Você estudou. Até a gente tem uma coisa muito legal, que também é uma técnica, que são os cartões, os cartões que você faz de reforços, né? Cartões positivos, para que a pessoa busque na hora para se acalmar, né? Para que ela traga para ela, que ela resgate nela o que a gente conversou aqui. E a gente imagina que fazendo essa atuação, você alivia a ansiedade, você substitui aquele pensamento disfuncional e a pessoa passa a fazer aquilo ao longo da vida dela. Bem, a outra técnica que eu coloquei aqui, né, é o que a gente chama de questionamento socrático. Essa também é bem famosinha dentro da TCC e é usado também, eu acho, em outras terapias, né? O questionamento socrático consiste em você fazer perguntas ao paciente que estimulem para ele reflita sobre os seus pensamentos disfuncionais, favorecendo assim que algumas crenças, suposições que têm um padrão disfuncional, elas caem por terra. A pessoa se perceba, poxa, realmente não faz sentido eu pensar dessa maneira. Então, tem umas perguntinhas que são também muito usadas, que são essas que eu coloquei aqui, né? O que você sente quando pensa assim? Então, normalmente a pessoa está muito mal. E você vai fazendo o que com a pessoa? Você vai destrinchando isso. Existe outra explicação? Você teria outra explicação para dar sobre isso que você está pensando? E se um amigo seu chegasse e te contasse a mesma situação? Você falaria isso que você está falando para você mesmo? Essa, então, é maravilhosa. E normalmente a gente tende a ser muito bacana com outra pessoa e não com a gente. E é interessante quando a pessoa se percebe assim, né? Eu até brinco, nossa,
Está com chicote na mão hoje, né? Que tudo é você, tudo você não presta, você que tem muitos que chegam assim. Então a gente, com o questionamento socrático, a gente dá uma diminuída nessa, ou até resolve mesmo normalmente, né? A gente teria outra que eu trouxe também, que é a distorções. Sim, você atuar nas distorções cognitivas, eu vou precisar explicar um pouquinho o que são as distorções cognitivas, né? Então, o que elas são? São padrões de pensamentos que levam a percepções errôneas e exageradas da realidade. Frequentemente, elas causam sofrimento emocional e afetam o seu comportamento. Aí eu trouxe 4 famosinhas aqui, né? Uma até a gente viu com o nosso amigo lá, que quando viu um amigo na outro lado da rua e não o cumprimentou, ele pensou, meu amigo não está falando comigo porque ele está chateado comigo. E isso é uma distorção que está na outra tela, que se chama leitura mental. Mas vamos falar um pouquinho de cada uma, a gente vai chegar nela depois. A personalização seria uma distorção cognitiva em que a pessoa pensa que algo que aconteceu foi culpa dela, foi somente por culpa dela. Então, no caso aqui, eu trouxe o exemplo, né? Errei na educação do meu filho, porque se tivesse feito tudo certo, ele teria passado no Enem. Será? Será que é isso mesmo? Será que o peso todo é da pessoa? Que erro é esse que a pessoa cometeu? Então, quando você vai trinchando esse pensamento, você leva a pessoa a perceber o real tamanho das coisas. Tudo bem que você pode ter ali um pai ou uma mãe que, poxa, ele poderia ter feito um pré-vestibular melhor, teria mais chances de passar. Ó, ter mais chances de passar não é a mesma coisa de fui eu que fiz com que ele não passasse. Então, a gente vai dando o tamanho real das coisas. A outra bem famosa é catastrofização, e bem, algumas pessoas, eu também já fiz, né, que a gente às vezes cai nesse lugar. E o exemplo que eu trago é isso, é uma leitura, na verdade, catastrofização é você olhar uma situação e pensar o pior sobre ela. E no caso eu trouxe o exemplo, que é meu filho ainda não chegou do trabalho, deve ter acontecido alguma coisa horrível com ele. Então a pessoa não pensa, pô, pode ter sido o trânsito, pode ter parado conversando com os amigos, se distraiu na hora. Há uma tendência na pessoa, determinada pela crença dela, pelas crenças intermediárias, de ter esse pensamento, que é um pensamento distorcido daquela situação que ela está vivendo ali. No caso, um pensamento muito triste e muito, não é triste, né? De temor, de medo excessivo. Bem, eu trouxe outras duas, que estão no outro slide, que é a leitura mental, que é o que a gente viu no nosso exemplo, né? A pessoa deduz o que a outra está pensando e acaba atuando em cima do que ela deduziu que é o pensamento do outro. E a outra que é a predição do futuro, que nunca é positiva. Para ser distorção, é uma predição de futuro negativa. E um exemplo é esse aqui: ninguém vai me dar atenção na festa, eu vou ficar isolado, então eu não vou. E ainda influencia o comportamento. Então, já que eu vou ficar isolado, eu não vou. Sempre tem uma influência de uma coisa que não é agradável para a pessoa nem sentir, nem pensar, nem viver, nem fazer. No caso aqui, a predição do futuro. Todas essas distorções levam a isso, né? E no caso da predição de futuro, a sensação de que nada vai ser legal, a pessoa deixa até, às vezes, de ir no compromisso. Bem, assim como eu tenho as técnicas cognitivas, eu vou ter as comportamentais. E eu vou ter, pode passar para a próxima, uma das técnicas é ativação comportamental. A ativação comportamental, ela é muito usada e funciona em casos de depressão. E aí o que a gente está chamando de depressão aqui, né? Seria uma desregulação no humor da pessoa, a ponto que ela tenha um sentimento de tristeza permanente e um desinteresse muito grande por fazer atividade. Então, a ativação comportamental, ela entraria o quê? Planejando atividades que a pessoa possa fazer mesmo que ela não tenha motivação inicial. E a ideia é romper, né, com esse ciclo de inatividade. Por que isso é tão importante? Porque a neurociência, a neuropsicologia, os estudos mais recentes mostram, e até a medicação ela atua assim, né, o quanto a depressão está ligada a esse momento de produção e de absorção de neurotransmissores do bem-estar. E já se sabe, por exemplo, né, se eu hoje presumo uma atividade física, vamos supor
que o planejamento seja esse, que a atividade física é uma das ações que a gente pode fazer para ajudar nessa produção, nessa melhoria, na retenção e na produção dos neurotransmissores, do bem-estar. Então, é muito comum, quando a pessoa traz um relato de desânimo, Cristina, tem dias que eu não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de sair da cama, eu costumo fazer um convencimento para que a pessoa, e baseado na psicoeducação, fala um pouquinho sobre isso que eu falei com vocês, faça um pouco maior, né, com mais detalhes, para que a pessoa perceba a importância dela, mesmo não estando com vontade, ela imponha uma modificação de comportamento. Aos poucos, isso vai ganhando um tamanho a ponto que essa pessoa consiga sair da cama dela, consiga andar. Então, assim, você não precisa ir para a academia agora, mas anda um pouquinho dentro de casa, senta e pega um sol, que também é importante para a pessoa, ajuda nessa produção, e você vai vendo que aos pouquinhos, é lógico, eu estou falando de um paciente que tem também ajuda de medicação para esse estado de humor. Que uma coisa é você ficar tristinho, né? Meio desanimado, outra coisa é você estar deprimido. A depressão eu preciso de um apoio medicamentoso. Às vezes, por um determinado tempo, e depois a pessoa sozinha introduz, introjeta, né? Traz para si essa modificação de comportamento e não precisa mais. A outra técnica que eu posso falar, que a gente trouxe de exemplo, de comportamental, é quando a gente faz algumas ações para treinar. Treinar, acho que hoje em dia a gente usa o nome treinamento, né? Treinar na academia, mas não tem outro termo melhor, né? Nas habilidades sociais, principalmente de comunicação e assertividade. Então, quando você em consultório, você traz as atividades em que a pessoa vai se perceber performando, trazendo para ela um esquema, um repertório melhor na sua comunicação, na maneira de como ela se comunica. E a gente também traz técnicas que ajudem a pessoa a relaxar, principalmente através da respiração, e no relaxamento muscular. Sim. Por que a gente tem que associar isso? Por que isso é importante? Porque, normalmente, quando a gente quer atuar na modificação de um comportamento, a gente vai ter ali uma pessoa bem, bem ansiosa e muito nervosa nas situações que ela vive socialmente, né? Principalmente, ou afetivamente. Então, você ensina a pessoa a relaxar. Aí eu trago um exemplo que é de consultório, de um paciente que eu tenho, que agora está ótimo, provavelmente vai ter alta agora em agosto, que já estamos nós estamos no período de estar de 15 em 15 dias, em que essa pessoa, ela chegou para mim e falou que ela ia para uma reunião, ela tem vários exemplos, mas esse é o mais interessante. Ela entrou na reunião, uma reunião, uma confraternização, não era reunião, uma confraternização da empresa, e na hora que ela entrou, metade olhou para ela. Mas olhou por, tipo assim, quem está chegando? Mas na hora aquilo para ele deu uma travada e o pensamento foi: por que estão olhando para mim? Eu devo estar mal arrumado. Olha a leitura mental. Ele correu para o banheiro. Ele chegou, eu estou rindo, mas na hora ele ficou bem agoniado. Eu ri porque na hora que ele me contou isso, né? Ele foi para o banheiro porque ele lembrou que uma das técnicas que ele aprendeu na terapia que ajuda muito ele é a respiração e o borboleta, que é a borboletinha, que é uma técnica de criança, mas que adulto também faz, e dá certo. E ele foi para o banheiro e ficou só imaginando se alguém entrasse, né? Ele lá, respirando pausadamente, fazendo a borboletinha e tentando substituir o pensamento, pensando com ele, que evidências eu tenho de que estão me olhando e estão me olhando porque eu estou vestido estranho. E aquilo aos poucos, como ele viu que não havia evidência nenhuma, ele foi relaxando com a respiração e com o relaxamento e voltou. E quando voltou para a confraternização, nada comprovou aquele primeiro pensamento que ele teve. E desde então, isso para ele tem sido cada vez mais tranquilo. E outro dia ele ficou mega feliz que ele contou que ele fez uma apresentação, a sala lotada de pessoas da equipe dele, e ele ficou bem tranquilo com as pessoas olhando para ele, porque ele já conseguiu modificar essa maneira de atuar e se comportar. Então, gente, assim, eu fiz um esquema de. Isso aqui é o princípio, são as coisas mais básicas sobre a TCC para apresentar para vocês, já que a gente tem um tempo pequeno. E eu trouxe um caso clínico.
que eu queria também que a gente conversasse, eu vou apresentar para vocês, assim, essa tela era para ter vindo antes, que apresentava as técnicas comportamentais. Pode pular, Renata. E esse caso clínico que eu trouxe é da Júlia, né? É uma pessoa que eu atendi, que eu aliás, ela teve alta em junho. Vou falar só um pouquinho depois sobre o que é a alta na TCC, vou finalizar depois, vou finalizar aí com o caso da Júlia. E ela é uma paciente, ela é uma jovem. Quando ela veio para a terapia, ela estava com 19 anos, ela agora está saindo, ela vai fazer 21. E a queixa principal dela era ansiedade, tristeza e baixa autoestima. Então, ela chegou e falou para mim dos momentos que ela se sentia muito ansiosa, a tristeza que ela tinha diariamente, que ela retratou pelo desânimo de sair da cama, por o tempo todo muito mais triste e introspectiva, e uma baixa autoestima. Ela se olhava no espelho e ela não gostava do que ela via, né? Agora, ela tinha uma coisa interessante, como ela era uma menina que tinha notas boas, estava muito bem na faculdade, ela tinha uma questão sobre a competência cognitiva dela, um entendimento, uma compreensão, de que ela era legal naquilo. Então, ela tinha segurança nisso, isso era muito bom, porque um dos pilares da autoestima é esse autoconceito, e nela estava legal. Então, a gente começou a trabalhar, eu identifiquei como um dos pensamentos automáticos dela, eu não sou interessante para ser gostado. Ela tem, sim, uma história que tanto passada como presente de desamor, e o comportamento que isso tudo gerava nela uma insegurança quando ela estava em grupo, e um medo muito grande de ser rejeitada, que a impedia de manter uma relação afetiva com qualquer pessoa. Ela tinha uma dúvida sobre a questão sexual dela, e era muito difícil ela assumir a dúvida que ela tinha, até um dia que ela assumiu, e a gente cuidou disso, e ela realmente se percebeu uma pessoa homoafetiva. Isso melhorou muito, muito a questão dela com a autoestima dela, porque ela tentava se adequar a um padrão, e quando ela chega a essa conclusão sobre ela, ela liga uma chave diferente, e a intervenção que a gente fez ao longo desse tempo era muito baseada em psicoeducação sempre, várias coisas eu trazia para a gente discutir. A gente fez no início, logo no início, eu fiz uma escala de rastreio com ela, para levantar a questão desse humor deprimido dela, e eu percebi que era interessante, por um tempo, ela trazer uma medicação junto, e ela foi ao psiquiatra. Aí tem uma coisa muito legal sobre essa menina, que ela fazia as tarefas, isso é muito importante. As tarefas que a gente decidia para a semana, ela sempre fez, sempre cumpriu. Isso é muito legal, isso é legal para a gente como terapeuta, né? E ela, sim, ela aderiu à medicação bem, e com 3, 4 meses, ela suspendeu, assim, foi ao psiquiatra, aí eu sinalizei que seria legal ela ficar sem, ver como seria, né? Que aquilo ali era temporário, e ele foi, aos poucos, fazendo aquele desmame, né? Até o ponto que ela parou, eu acho que com 3 meses foi isso. E ela ficou só na terapia. RPD é uma coisa que ela hoje faz sempre com ela, eu falo sempre, ela se perceber nas situações. Gerou incômodo, tenta identificar qual é o incômodo. Tenta identificar que pensamento startou esse incômodo, esse mal-estar. E para que ela não faça, ela não se comporte de uma maneira disfuncional, apesar de ter se sentido disfuncional naquele momento. E ela é mega sim, ela usa legal. E também sim, ela fazia muita leitura mental, muita. Ah, eu acho que a fulana está me olhando assim porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu acho uma outra distorção cognitiva que ela tinha. Ah, eu acho que eu não vou à festa. Algumas vezes ela deixou de ir a eventos, porque ela tinha certeza que ela ia ficar deslocada, ela não queria estar deslocada. E questionamento socrático sempre. Até uma vez, quando ela me trouxe uma situação, eu falei assim, poxa, eu queria ver, você ia pensar, o que você falaria para um amigo seu, se ele chegasse para você e falasse o que você está falando aí sobre você? E aí ela fez o exercício, eu falei assim, agora é engraçado, né? Com seu amigo você é assim, e com você é assim. Aí ela, poxa, Cristiano, agora você me pegou. Então, é uma coisa que ela usa também. Quando ela se sente que ela está sendo meio insegura, ou então ela está não sendo legal com ela faz isso, ela faz esse uso para ela.
Enfim, a alta, como é que é a alta, né? Como é que a gente costuma, como é que a TCC pressupõe essa alta? Essa alta a gente entende que a pessoa, que sim, é um dos pressupostos da TCC, é que a pessoa, ao término de um determinado período de terapia, ela reúna condições que, nos seus momentos difíceis, ela faça a sua própria interferência, sem precisar da questão de um terapeuta. E só voltar em terapia se por acaso esse esquema começar a não funcionar por alguma nova queixa que ele tenha, que ele não esteja dando conta. Então, a alta, normalmente, você conversa sobre a alta, é comum todos eles querem assim, como assim? Você não quer mais que eu seja seu paciente? Como assim? Então, há um convencimento. Eu tenho alguns casos que a pessoa pede, eu acho que eu quero ficar sozinha vivendo, legal, isso é muito legal, mas a tendência é você começar a preparar para a alta. Então, existe até um capítulozinho no livro da Judite, que é muito legal, que faz essa prevenção, né, de recaídas e esse preparo para que a pessoa possa seguir sem a terapia. Então, você tem um esquema de consultas quinzenais, e você vai preparando a pessoa para esse momento. Essa consulta quinzenal vira mensal, e depois a gente combina, 3 meses depois, a gente se falar para saber como as coisas estão. Normalmente, 3 meses depois, eu nunca tive ninguém que falou, Cristina, estou voltando. Mas eu já tive, sim, pessoas que saíram, né? Não esperaram a alta, Cristina, eu vou parar, eu acho que já deu para mim a terapia. Também isso é importante, às vezes o time da pessoa não é o mesmo que o seu. E a pessoa para. Na verdade, ela interrompe. E essa, eu já tive 2 pessoas que voltaram, uma voltou 6 meses depois, outra voltou um ano depois. Gente, essa é a minha contribuição hoje para vocês sobre a TCC. Eu estou vendo que teve algumas mensagens, eu queria uma orientação da Renata. Como a gente faz agora, eu vejo que algumas pessoas colocaram algumas coisas, a gente responde. Como é que é isso, Renata? A gente tem tempo? Como seria isso? Muito obrigada, Cristina. Pode responder as perguntas aí que o pessoal colocou lá no chat, né, Fernanda? Isso, agora a gente tem um momentozinho para perguntas. Tá bom. Eu vejo ou vocês vão falando para mim? A gente pode ir falando para você, sim. Tá bom. Eu vi Pode uma falar. aqui que foi, deixa eu ver aqui o nome, foi da Belmário. Ela Hum, perguntou se você usa outra abordagem além da TCC em consultório. hum. E aí ela também perguntou, ou a TCC ela não vai buscar outros traumas inconscientes na infância? Se você já teve pacientes adictos, se sim, como que foi a evolução deles? Então, muita coisa legal. Vamos embora. Qual é a primeira? Qual é a primeira pergunta? Você usa outra abordagem além da TCC em consultório? Silmara, né? Silmara, o nome dela? Belmara. Dumara. Belmara. Belmar. Então, eu uso a TCC como base, mas eu faço, como eu falei antes, né? Eu tenho uma queda bem grande pela dialética. Então, às vezes, eu faço uso de algumas técnicas para treinamento de habilidades sociais, principalmente com adolescente muito tímido, né? Mindfulness, sim. E neste momento, é assim o meu escopo de atendimento. Agora, eu acho que eu vou levar a sério esse meu caso, né, com a dialética, porque cada vez eu estou estudando mais a respeito. Eu falei, gente, porque eu vou fazer uma formação a respeito, porque depois da avaliação neuropsicológica, eu acho que vai vir aí. Qual a outra pergunta dela? Se a TCC não vai buscar os traumas inconscientes da infância. Com certeza. Olha, como é que é isso? Isso é uma abordagem da psicanálise, né, normalmente. Mas a TCC, eu não consigo. A minha anamnese, quando a gente começa, é uma coisa que eu não coloquei aqui, tem a anamnese. E na anamnese a gente faz perguntas, que a gente traz uma história, né, da pessoa. O que a gente faz na TCC é buscar, se por acaso, depois dessa história que a pessoa traz uma síntese, se o que ela hoje traz como sofrimento tem raiz no passado. E quando tem, a gente vai lá e tem que tratar. Não tem como não. Eu tenho uma pessoa que eu atendo hoje, é uma senhora, mas a vida dela toda, ela veio a trancos e barrancos emocionais, porque ela tem uma história de abuso sexual aos 9, 10 anos. Como é que eu vou cuidar dela agora? Ela traz uma questão afetiva mal resolvida, se eu não voltar lá.
Então, a gente atua, mas atua no sentido de olhar essa situação que ela viveu, ela compreender o que estava envolvido ali, pegar o que cabe a ela, que ela possa, daqui para frente, dar conta para ter uma vida feliz. Uhum. Tem mais que outra pergunta? Você já teve pacientes adictos? Se sim, Não. como que foi a evolução? Não teve? E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu nunca vou atender, porque eu vejo pessoas, as pessoas que trabalham com questão de abuso de uso de drogas, né, e bebida, elas têm uma formação, uma dedicação absurda para esse atendimento. Eu tenho uma grande amiga psicóloga, ela só atende pessoas que tenham essa relação não muito legal com drogas e com bebida, né? E acaba. Ali tem uma questão psicológica que exige da pessoa uma formação específica. Então, eu não Uhum. costumo atender, não. A Ariane mandou uma pergunta também. Ela falou assim: sobre a alta, mesmo preparando o paciente para a alta, pode acontecer do mesmo criar uma dependência da terapia e durante ou logo após a alta iniciar novos sintomas por conta desse processo? É comum, sim. Por isso que você prepara para a alta. Você prepara para a alta, porque é importante ele perceber que ele já chegou num ponto que ele está usando bengala, ele não está mais em terapia. Ele tem necessidade. Olha, é muito comum, gente, ainda mais hoje em dia, que as pessoas se falam muito, mas cada um vive no seu mundo, por uma questão de isolamento, de se sentir muito sozinho, a pessoa ver na terapia aquele acompanhamento, né, de vida. Então, você começa a perceber que na consulta a pessoa ela quer contar o dia a dia dela, ela quer compartilhar. Você já vê que aquela queixa, e você percebe no comportamento dela, né? Que ela já superou o que fez ela entrar na terapia. Então, a gente costuma até avaliar com a pessoa, que a pessoa perceba isso. Olha como você está legal, olha como você entrou e olha como você está hoje, né? E aí é comum, sim. Eu tenho uma que falou assim, mas Cristina, mas esse problema aqui, que eu não falei lá no início, e agora, mas de onde surgiu esse problema? Ah, semana passada. Aquela tendência, aí você sinaliza, olha, vamos tentar ver se isso você vive sozinha, você está com suas técnicas, a gente deixa um kit para a pessoa na alta, né? Com as possíveis técnicas que funcionam para ela, os cartões de enfrentamento, para que ela use, para que ela se sinta fortalecida, mas é comum sim, tá? É comum isso acontecer. A Jéssica, ela trouxe um comentário bem legal também. Tá? Ela falou que uma das maiores surpresas desse ano foi a paixão pela TCC. Ela falou que tinha um preconceito, mas ao iniciar o estudo semestre passado na faculdade, a visão dela mudou totalmente. Então, concordo com ela. Eu vou até abrir uma coisa assim para vocês. Foi descobrir a TCC que me fez voltar para a psicologia. Porque eu antes, gente, por 20 anos, eu fui gerente de uma área de informática voltada para a educação à distância. Então, meu negócio era TI, eu era geradora, eu construí, hoje tem um termo, né, que a pessoa hoje é geradora de conteúdos, então era isso que eu fazia. Eu gerava conteúdos para cursos à distância, adorava, adoro até hoje, mas quando eu descobri, eu descobri não, né, eu reconectei com a TCC, nossa, eu falei, gente, eu tenho que voltar. Isso realmente, para mim, eu concordo com você, sou muito apaixonada, ela faz muito sentido. A Edina perguntou qual a técnica na TCC que dá um bom resultado na baixa autoestima e no transtorno bipolar. Nossa, olha, vamos embora. Na baixa autoestima, eu vou dar um exemplo de uma que eu gosto, assim, vamos lá. Eu entendo, tem várias teorias sobre o que é baixa autoestima, mas tem uma que eu gosto bastante, que o paciente mesmo, quando ele absorve isso ajuda ele a trabalhar também, que é uma que fala dos 4 pilares, não sei se vocês conhecem, que é da dismorfia, que é uma coisa que não é legal, a pessoa quando não tem um autoconceito bacana, ou seja, a pessoa olhar para o espelho e gostar, vou falar no positivo, né? A pessoa olhar para o espelho e gostar do que ela está vendo, ela está em paz com a aparência dela, não é uma coisa que incomode. A pessoa, quando ela se percebe, poxa, eu sou boa nisso, isso também ajuda a reforçar a autoestima, isso é da autoestima, aliás. E quando ela também se julga
boa o suficiente para ter coisas boas, e quando ela se sente competente para se dar coisas boas. Então, quando eu trabalho a autoestima reforçando esses pilares, eu costumo ter um resultado bacana, principalmente com adolescente. Principalmente com adolescente. Agora, o bipolar dependendo do tipo da bipolaridade, a coisa complica. E não tem como tratar pessoas com bipolaridade sem estar também com a medicação adequada para aquilo. Mas o bipolar é tipo assim, você dá 2 passos para frente, um para trás. É muita avaliação do que está sentindo, é muito questionamento, o questionamento socrático, avaliando o comportamento. Eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com impulsos. Então, é ajudando a perceber quando está entrando na fase da mania, para atuar na fase da mania, e também quando estão começando, né, na fase depressiva. Mas não existe, eu pelo menos, eu não conheço, eu atendo 2 pessoas com bipolaridade, uma ciclotímica, outra uma tendência maior para a fase depressiva. Não existe técnica nenhuma na TCC que eu possa dizer assim, pronto, agora a pessoa não é mais bipolar. Você ajuda a pessoa a melhorar a relação dela com esse transtorno, com o transtorno que ela tem, mas ela tem. Uhum. E tem um tempo médio para dar alta ou perceber que a terapia não está sendo eficaz? Então, eu vou dizer o meu tempo, né? Eu nunca dei alta para ninguém com menos de 1 ano, mas eu não sei se é uma questão minha. Mas eu também nunca passei com ninguém em terapia por mais de 2 anos. Não, minto. Eu tenho uma menina que está comigo há 3, tem 2 que estão comigo há 3 anos, mas são 2 meninas que têm transtorno borderline. E é muito complicado você falar em alta numa situação assim. Também tem isso que a gente tem que considerar, né? Eu ainda não tive nenhum paciente que fosse um transtorno que você pode dizer que tem, ele é contínuo, né? E muito grave. Então, eu não sei se não sei, eu ainda não vivi isso. Talvez com essas meninas que sejam border vá passar desses 2 anos, vai passar dos 3 anos, que elas estão comigo há 3 anos. Mas é em altos e baixos, tá? Nesses 3 anos, elas se deram alta, tem uma hora que acha que está legal, que não precisa mais, né? Uma resolveu viajar, né? Mas voltou. Mas, assim, eu alta mesmo para elas, eu ainda não vi a necessidade dele. A Ariane falou que teve uma cadeira somente sobre a TCC e gostou bastante, mas depois da sua apresentação despertou muita vontade de ir atrás de mais conhecimento. Ai, obrigada. Vá sim, porque a TCC é muito legal. Eu sou meio para falar, né, gente? Eu sou bem apaixonada. E a Fernanda perguntou como que a TCC pode ajudar no transtorno alimentar. Olha, é um dos transtornos que melhor, não sei se é o melhor. Eu atendi uma pessoa só. Mas, assim, tem muito a ver com quanto a pessoa consegue cumprir tarefas. Tem que ter uma parceria bem próxima não é só a TCC, tá? É uma equipe multidisciplinar para atender uma pessoa assim, tanto para quem esteja com bulimia, ou aquela compulsão por alimentação. Você tem que estar inserida numa disciplina. Numa equipe multidisciplinar. Eu participei de um atendimento de uma pessoa. Agora, a pessoa abandonou o atendimento, né? Ela não parou somente a terapia, ela abandonou completamente. Ela estava dentro de um grupo que estava sendo atendido, porque ela pleiteava fazer a redução, né, do estômago, tem um nome próprio para essa cirurgia, e eu era psicóloga para acompanhá-la. E ela chegou uma hora, ela não aguentou e ela abandonou. Eu nem sei se ela voltou de alguma outra forma, porque é muito complicado você lidar com as pessoas nesse quesito. Então, assim, mas a TCC ajuda bastante. Mas é aquilo que eu falei, é colaborativo. Então, não adianta você mandar, não é mandar, você orientar por tarefas e a pessoa não cumprir. Uhum.
Perguntaram também até qual grau de convivência um psicólogo pode atender. Exemplo, amigo do irmão. Ai, gente, isso, olha, eu vou te dizer. Ó, e vamos embora. Isso para mim é uma questão importante. Cristina, eu não atendo nenhum familiar de paciente meu. Eu indico para outras pessoas que eu conheço. Eu não atendo. Eu não atendo eu não atendo a pessoa mais próxima que eu atendo de alguém que eu conheço é uma amiga que me indicou para ser terapeuta de uma psicóloga, né, para fazer o atendimento da afilhada, como é que é a história? Da afilhada da tia dela, que é um outro ramo da família que não é a família dela. É o mais próximo que eu já cheguei. Mas, assim, eu não sei. Eu sei que a ética fala para que a gente não atenda pessoas da mesma família, a não ser que seja uma terapia familiar. E eu levo isso muito a sério. Eu não atendo. Uhum. Mais alguém tem alguma pergunta? Fernando, eu acho que não sei se passou, eu realmente não ouvi. A Adri Oliveira colocou aqui, tem um tempo médio para dar alta, eu percebi que a terapia não está sendo eficaz. Não sei se a Cristina já Eu respondeu. respondi pela minha experiência, mas não tem. Assim, eu não completei. Foi bom você voltar, porque eu dei a minha experiência, mas eu acho que tem sim um pressuposto não, uma orientação de que a terapia, que a TCC, ela tenha que ser focada muito no objetivo daquela, daquela regulação emocional da pessoa. Então, sim, eu nunca tive, tá? Por exemplo, eu já sei de pessoas que chegam com uma queixa muito pontual. Uma amiga minha psicóloga atendeu uma pessoa que queria parar de ficar, ela tinha mania de arrancar o cabelo. Enquanto ela estava pensando aqui, ó, ela ia arrancando o cabelo. E ela começou a ficar agoniada, com isso que ela começou a fazer realmente uma perda de cabelo em algum lugar. Então, ela queria, era muito pontual aquilo ali que ela queria fazer. É lógico que quando eu olhar para uma pessoa dessa, o arrancar cabelo, para mim, não é uma coisa isolada. Isso tem a ver com algumas outras coisas. Mas, Uhum. neste caso, eu acho que essa menina ficou 3, 4 meses só em terapia. E ela conseguiu parar não, de arrancar cabelo quando está falando, né? Não sei se vocês já viram. Tem um nome para isso. Não, tem um nome para quando você come o cabelo. Ela ficava arrancando o cabelo assim, né? Então, isso aí é estranho, mas eu acho que não é tão estranho quanto a gente imagina. E realmente, em 4 meses, ela deixou de fazer isso. Mas eu nunca vivi isso. Sim. Pessoal, colocaram aqui no chat, a palavra-chave é estruturada, para vocês mandarem. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar. Mandaram aqui, é tricotilomania. Ah, isso aí. Mas isso não é quando você come? Você arranca e come? Ou só arrancar já é? Eu acho que é quando você arranca e come. Que é quem Boa. coma, tá? Então, gente, ó, a gente vai encerrar então. Muito obrigada pela atenção de vocês no sábado à noite, quase à noite, final de tarde. Nossa, é muita paixão pela psicologia. Que sejam felizes nessa carreira. Ela é belíssima, ela é maravilhosa. Eu sou me própria para falar. E que a gente se encontre em outros eventos. Foi muito legal estar aqui com vocês. E, Cristina, muito obrigada por ter aceitado participar, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Obrigada a você. Foi muito bom ter você aqui com a gente nesse momento. Obrigada. Eu queria só avisar todo mundo que segunda-feira, no Instagram da Startup, vai ter um sorteio de um livro. Então, fiquem atentos ao Instagram. E muito obrigada a todo mundo que esteve até aqui com a gente, até 6 horas, quase 6h30. Amanhã tem mais congresso. Então, até amanhã. Um beijo, boa noite a todos. Muito obrigada, Cristina, mais uma vez. Obrigada, obrigada. E é isso, pessoal. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite a todos.